Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos à cozinha do Culinária Descomplicada. Hoje eu irei ensinar para você os cortes mais comuns do filé mignon. Isso mesmo, essa carne tão nobre, tão suculenta e tão deliciosa. Aproveitamento total e ainda por cima um ponto correto da carne. Vem comigo, eu sou a Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Antes da gente começar a falar sobre os cortes mais comuns do filé mignon e a cortar, eu preciso falar sobre uma coisa muito importante, que é a escolha da faca. A faca precisa estar muito bem amolada, isso mesmo. Por quê, Amanda? Porque o corte precisa ser preciso, para não danificar as fibras da carne, para não ficar aquela pontinha mais solta. Aqui eu tenho esse amolador aqui em casa, que eu acho que é um afiador, não sei direito. Pedi meu marido para pesquisar na internet, para saber como é que faz isso. Ele não me deu muita atenção e falou que eu tenho que passar 20 vezes em cada um desse. E eu faço. E dá certo. Vou dar uma limpezinha aqui. Vou enxugar com outro pano. Apesar da brincadeira, gente, dá certo aqui em casa. Mas se vocês souberem como é o uso correto desse afiador, é só me contar aqui nos comentários. Aqui, basicamente, eu tenho uma peça de filé mignon. Essa peça eu já pedi no açougue assim, tá? Existe as que você encontra a vácuo. As que são a vácuo, elas têm uma cabeça, é como se fosse uma curvinha aqui. Como o meu açougueiro de confiança já me entregou a peça limpinha, eu aconselho vocês a fazerem isso também. Ela já vem sem a cabecinha e sem uma fibrazinha que tem aqui, que é como se fosse a proteção da carne. Como a minha peça tá bem limpinha, a gente vai separar ela em 3 partes. Esse aqui é a ponta, então a gente pode pegar aqui aonde for um pouquinho mais fino. Eu vou retirar aqui, ó, que tá mais fininho, que esse aqui vai ser a ponta. Sempre, ó, um corte só. E aqui, não sei se dá para vocês observarem, onde foi retirada a cabeça. Você vem aqui no último corte e separa. Essa parte aqui é a parte nobre do filé mignon. É daqui que a gente tira o chateaubriand, o tournedos, o medalhão, porque ele é mais cilindro, ele é mais robusto. Não que a gente não vá usar a cabeça e a ponta. Essas peças aqui, a gente costuma fazer as iscas, que a gente pode fazer esquinha com molho gorgonzola, a gente pode fazer estrogonofe. E a gente faz também o escalopinho, que é aquele bife mais fino. Para quem não gosta muito de uma carne mal passada ou ao ponto, eu sugiro fazer o escalopinho, que eu vou cortar daqui a pouco para vocês, que é o famoso bife. Pra gente cortar agora o chateaubriand, o tournedos e o medalhão, eu quero só que vocês me ajudem a pensar numa regra. O chateaubriand equivale a aproximadamente a 400 gramas de carne. Pra gente não ficar pesando no dia a dia, a gente sempre faz a medida de 4 dedos. É claro que o dedo da Amanda pode ser mais grosso do que do Antônio, ou do João, ou da Maria. Mas você coloca aí a média aí de 4 dedos e faz o corte. Esse chateaubriand, gente, por ser um pedaço maior, ele tem dificuldade de selar no meio. Então, isso é para quem gosta de uma carne mais mal passada, tá? Isso serve aproximadamente quase 2 pessoas, porque a média de carne para cada um é 150 gramas. Mas aqui em casa vai 200, vai 250, que filé mignon é sempre muito bom, né? O tournedos, ele equivale aproximadamente a 250 gramas. E a medida são 3 dedos. Então, você vem cá nos 3 dedos e faz um corte. Olha a diferença de altura. E o famoso medalhão equivale aproximadamente a 150 gramas. A gente coloca 2 dedos.
Esse medalhão é o mais comum que a gente encontra aí nos restaurantes. Aqui a gente pode fazer, dá o quê? 2 tornedor. No meu dedo, né? Esse pedaço aqui da cabeça, eu vou cortar o escalopinho. O escalopinho, gente, é de aproximadamente 1 dedo de espessura. Mas eu vou preferir fazer iscas. Por quê, Amanda? Que eu quero grelhar depois para fazer um molho gorgonzola bem gostoso. Inclusive, gente, tem receita do molho gorgonzola aqui no nosso vídeo do hambúrguer caseiro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês acessarem. Aqui, a isca eu vou só tirando só uma pontinha, sempre no sentido da fibra da carne. É claro que essas iscas também, ou cubinhos, pode ser feito estrogonofe. E não sai daí não, que daqui a pouco a gente vai ter a dica de ouro de deixar o seu Chateaubriand, tornedor ou medalhão bem redondinho para aquela apresentação maravilhosa. E se você está gostando do nosso vídeo, dê o seu like, curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e não deixe de comentar aqui. Aqui eu cortei a quantidade que eu uso no meu dia a dia. Por quê? Porque eu gosto de congelar a quantidade ideal que eu vou usar a cada vez. Se você ficar congelando, descongelando, a carne vai perdendo sangue e não vai ficando suculenta na hora que você for grelhar. Então é importante que você já chegue do açougue, já faça o corte da sua carne de acordo com a sua necessidade diária e congela nessas porções. Aqui eu vou pegar as minhas iscas, já vou colocar aqui na sacolinha ou num potezinho também. Vou identificar e levar para congelar. O escalopinho da mesma forma. Eu uso essas canetas de tinta permanente para fazer a identificação. Aí você vem aqui na sacolinha, anota a data. 2 tornedor. E congela. Já vou começar a temperar esse medalhão e esse tornedor aqui. A carne para grelhar, gente, é super importante que esteja em temperatura ambiente. Vamos supor que a Amanda descongelou esse tornedor. O que vai ter que acontecer? Vou retirar do freezer, vou deixar na geladeira a noite inteira, tá? Para ele descongelando na temperatura da geladeira. E na hora que eu for grelhar, eu retiro 1 horinha, meia horinha antes. Ela precisa estar assim, ó, em temperatura ambiente. Por quê? Senão na hora que eu for jogar na gordura quente, vai espirrar para tudo quanto é lado, vai soltar muita água e vai ficar emborrachada. Sério, gente, mesmo com filé mignon, que é uma carne super macia, corre o risco de não ficar tão suculenta e tão gostosa. Então, a dica principal, que vocês já sabem que é regra aqui no Culinária Descomplicada, para quem já me segue há mais tempo, é estar com a carne sempre em temperatura ambiente. Isso vale para todas as carnes, tá? Aqui eu já vou temperar um pouquinho com sal e pimenta do reino. Pimenta do reino é um gosto pessoal meu, tá? Muitas pessoas gostam somente com sal, mas eu acho que não dá para fugir muito do sal e pimenta do reino, não. Já falei para vocês que a moída na hora tem um gosto sensacional e especial, né? Enquanto tá temperadinho aqui, eu já vou colocar a minha frigideira para aquecer. É interessante que você escolha uma frigideira que tenha um fundo mais grosso, tá bom? Que não seja tão fininha. Se você tiver aí uma que não seja tão fina, vale super a pena, tá? Por quê, Amanda? Para ela fazer aquela capinha de selagem mais bonita, ela vai conseguir reter mais calor, dando uma suculência na nossa carne melhor. Já vou colocar ela aqui para aquecer. Frigideira sempre muito quente,
Outra coisa, gente, não tem como você ter um medalhão perfeito no ponto certo, sem espirrar, sem causar sujeira. Então, entrega para Deus e vão se concentrar no resultado da carne. Quando estiver bem quentinho aqui, eu já coloco 2 fiozinhos de azeite. Já tá um pouquinho quente. Essa é a hora. Já vou colocar aqui meu medalhão. E o tornedor. O fogo tem que estar sempre alto. E depois que eu coloco, eu não mexo mais. Eu sempre calculo o tempo para o tornedor de 2 minutos de cada lado e do medalhão de 1 minuto a 1 minuto e meio. Como eu gosto do ponto mais rosadinho no meio, eu gosto de deixar 1 minutinho o medalhão. O tornedor, 2 minutos. O medalhão, gente, já deu 1 minutinho. É quando começa a ficar essa parte mais branquinha. O tornedor eu vou esperar mais 1 minutinho. Olha a casquinha que faz, a selagem, fica perfeito. Já deu o tempo do tornedor também. Quando eu viro a última vez, eu gosto de colocar 1 colher de manteiga generosa. Ela ajuda a não queimar o azeite. E eu gosto também de colocar uma ervazinha para dar um sabor extra. Eu escolhi aqui o tomilho. Mas você pode colocar alecrim, pode colocar um pedacinho de cebola ou até mesmo um alhozinho amassado. Vai jogando essa manteiga aqui por cima. O medalhão já deu tempo. É importante esse tempo de descanso da carne antes de servir, porque ela vai soltando os sucos dela, ela vai ficando mais saborosa ainda. Se você for preparar um jantar romântico aí mais tarde, é só você tirar um pouquinho antes do tempo, enrolar no papel alumínio e colocar no forno durante uns 10 a 15 minutinhos para terminar o cozimento. Agora vem aquela dica para deixar o seu Chateaubriand, tornedor ou medalhão bem redondinho. Eu peguei outra peça de outro filé mignon da parte nobre para ensinar vocês. Eu vou precisar de um plástico filme desse. A gente vai abrir. Vou colocar essa parte nobre aqui e vou apertando bem, mas bem mesmo. Quando a gente aperta bem, ele fica nesse formato mais cilindro. Aí fecha as pontinhas para vedar bem. A outra ponta também. E a gente leva para a geladeira durante 2 horas. Por quê, Amanda? A temperatura gelada vai pegar as fibras da carne e vão enrijecer. Vão se contrair aqui dentro, deixando que a carne fique redondinha. É claro que a gente vai obedecer a regra de deixar em temperatura ambiente antes de grelhar. Então a gente retira da geladeira depois, deixa meia horinha ali, corta e depois a gente grelha. Ela pode ter certeza que ela vai ficar redondinha assim. Já vou levar a minha para a geladeira. Já vou cortar para vocês verem como é que ficou por dentro. Bem rosadinha no meio, do jeito que eu gosto. Esse é o meu ponto. Se você gostou do nosso vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, envie para o seu mozão para o Dia dos Namorados e não deixe de me contar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Ah, já estava me esquecendo, não deixe de conferir o vídeo do risoto de filé mignon e do estrogonofe de carne. É maravilhoso. Com essa carne aqui vai ficar perfeito.
Existe coisa mais saborosa?